o Brasil recicla, o dado do ano passado, do SNIS, o dado oficial, 1,7% de tudo que coleta. Nossa, é muito pouco. Quase nada. É um dos piores índices do mundo. Se você olhar para o potencial reciclável, e aí tem que ter esse olhar, cerca de 1/3 mais ou menos, um potencial reciclável, a gente está falando na verdade de 5%. Né? Por outro lado, a gente está falando que tem 95% aí de oportunidade para a gente melhorar. E olha só, hoje eu vou bater um papo aqui com o Rodrigo Oliveira para nossa série de startups de sucesso, a trilha da startup de sucesso. Mas antes de começar esse nosso bate-papo aqui, quero fazer a indicação de 2 livros muito legais aqui para vocês. O Propaganda é Isso Aí e Redação Publicitária. Os 2 livros são do Zeca Martins, que infelizmente acabou falecendo no mês de janeiro de 2023. A gente acabou fazendo uma amizade bem bacana, produziu um curso junto sobre publicidade. Tem o episódio dele aqui no meu canal falando sobre propaganda e publicidade. Então, em memória aqui ao Zeca, esses 2 livros muito bacanas, o Redação e o Propaganda é Isso Aí. São os livros que, se você quer saber tudo sobre o mundo da publicidade e propaganda e sobre redação publicitária, são os livros que eu indico e recomendo para você. Agora sim, vamos começar o nosso bate-papo aqui com o Rodrigo Oliveira da Green Mining. E aí, Rodrigo, tudo bom? Tudo jóia, Fernando, e você? Tudo bem. Olha, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite aí, de me poder ajudar falar contigo e com os seus espectadores, Opa. todos os interneles e todos os espectadores aí. Não, vamos lá, me ajuda a levar um conteúdo relevante aí pro pessoal que acompanha o canal. Agora, pra gente começar nosso bate-papo, eu queria entender o que faz a Green Mining. Bacana. A Green Mining ela é uma startup de logística reversa. Né? Logística reversa ela faz parte do meio da reciclagem, mas não é tudo que é reciclagem que é logística reversa. Né? A logística reversa ela foi colocada na legislação em 2010, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. São 4 linhas relativamente simples, mas que são importantíssimas as pessoas entenderem e saberem o que é. No artigo 33 você vai encontrar lá a tal da logística reversa. Logística reversa é a recuperação de produtos ou embalagens, no nosso caso principalmente embalagens, pós-consumo. Né? Ou seja, um resíduo pós-consumo que passou na mão do consumidor e que deve ser recuperado de volta para algum tipo de meio produtivo, algum tipo de reaproveitamento. Isso daí deve ser feito de forma independente do poder público, porque a logística reversa deve ser implantada por fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores dos produtos. Então, em resumo, isso é a logística reversa. Mas esses pontos são muito importantes porque o que é resíduo pós-indústria não pode ser considerado logística reversa. E o que é coletado pelo público, né, pelos municípios, pelas empresas contratadas e pagas pelo município, ou seja, paga com os impostos dos consumidores, também não é considerado logística reversa, a não ser que o município seja ressarcido, ou seja, ele receba uma parte desse valor, o que não aconteceu até hoje. Né? Então, esses são itens importantes para entender que logística reversa não é tudo que é reciclagem. Tá, porque senão o pessoal confunde, tipo, aquelas coletas que a gente faz em casa, né? Separa o seu lixinho ali, põe para reciclar e manda bala. Né? Exato. Essa coleta, que é a coleta seletiva, ela é uma obrigação do município. Né? Já é obrigação, já está na regulação. O município deve fazer coleta de lixo, destinação e coleta seletiva. A coleta seletiva, enviado para cooperativas, enviado para estações de triagem, sem problema nenhum, vai ser recuperada maravilhosamente. Mas isso foi feito com um recurso público. Né? Recurso dos consumidores, recurso dos cidadãos. Para isso poder ser considerado dentro de metas corporativas, ou seja, das empresas que são obrigadas a fazer, afinal de contas, quem tomou a decisão de colocar aquela embalagem, aquele tipo de embalagem, aquele volume de embalagem no mercado, foi a empresa. Então ela tem a responsabilidade, e daqui a pouco a gente fala dos percentuais, das metas, mas é ela que tem a responsabilidade de recuperar essas embalagens. Então, de forma privada, portanto, quando é feito de forma pública, ela não é considerada logística reversa, salvo algum tipo de remuneração, de recompensa. É assim que diz a lei. Isso é para todo tipo de embalagem?
Porque assim, você tem embalagens de plástico, você tem embalagens de vidro, você tem embalagens de papel agora também, né? Tem embalagens biodegradáveis, talvez, e não sei se essa política, esse tipo de conduta se aplica a todas as embalagens. Todas as embalagens. Na verdade, não é só embalagens, né? A gente fala de embalagens porque ser o que tem, vamos dizer assim, um dos maiores problemas no mercado, mas existe logística reversa de óleo, de cozinha, de pneus, de lâmpadas, que são produtos, mas produtos com certa complexidade, seja de contaminantes, seja de destinação. Bateria. Pilhas e baterias, muito bem. Pilhas e baterias também tem logística reversa. Então, são alguns itens na regulação, no artigo 33, que estão lá como obrigação. E aí, o que acontece? Existem os acordos setoriais. Então, cada setor, o setor de pneus, o setor de pilhas e baterias, o setor de lâmpadas e setor de embalagens, vão fazendo os acordos setoriais para ir definindo as metas. Hoje, a meta do setor de embalagens, das empresas que colocam embalagens no mercado, é de 22%. Então, se eu coloco 100 toneladas no ano no mercado, eu tenho que retirar 22 toneladas. É assim que funciona hoje. Essa meta, em 2040, vai atingir 50%. Então, se eu colocar 100 toneladas de embalagens no mercado, eu tenho que retirar 50 toneladas. Ou seja, cada vez vai ficar mais difícil e mais complexo encontrar estas embalagens pós-consumo. E aí que a Green Mining entra. A gente entra exatamente para ajudar as empresas a encontrar mais embalagens. E não é só encontrar, é encontrar e motivar a separação correta para a gente fazer o que é mais importante em todos os processos, que chama-se adicionalidade. Né? Por que a adicionalidade é importante? Imagina só, o Brasil recicla, o dado do ano passado, do SNIS, o dado oficial, 1,7% de tudo que coleta. Nossa, muito pouco. Quase nada. É um dos piores índices do mundo. Se você olhar para o potencial reciclável, e aí tem que ter esse olhar, cerca de 1/3 mais ou menos, um potencial reciclável, a gente está falando na verdade de 5%. Né? Por outro lado, a gente está falando que tem 95% aí de oportunidade para a gente melhorar. Né? Então, se a gente consegue reciclar hoje 5%, né? Esses são os dados oficiais. Existem vários dados de vários lugares e a parte de informação é uma grande complexidade. Tá? Então, não dá para afirmar que esse é o dado real, mas sim o dado oficial do Ministério do Meio Ambiente. Agora é o seguinte, se a empresa não recolhe isso, essa porcentagem, ela tem multa? Essa é uma das questões referente à política nacional, porque como é uma política, é uma lei de meio ambiente, tecnicamente ou teoricamente, as sanções referente a desrespeitar o meio ambiente, né? A poluição ambiental, teoricamente. Mas nunca foi feito aplicado. Nada. E isso que acabou fazendo com que a regulação ficasse cada vez um pouco mais rígida, vamos dizer assim, com o tempo. Porque a lei é de 2010. Estamos em 2023, né? E ela ainda não é aplicada corretamente. Né? Então, de 2010 até 2015, esperava-se que quem tem que executar a lei fizesse. Fabricantes, importadores, comerciantes, distribuidores. Acabou não acontecendo. Só que acabou não tendo sanções, né? Que é uma das problemáticas. Nada. Exatamente. Essa é uma das discussões. Quando você tem, em 2015, olha, agora eu vou te dar uma meta, e eles assinam junto, opa, agora existe o compromisso. Né? Então, antes era uma lei imposta, aí um acordo setorial é um acordo, então existe um compromisso. Esse compromisso também não foi executado. E entre 2018 até 2021, principalmente, começou a vir regulações estaduais e também decretos federais, deixando um pouco mais, vamos dizer assim, restritivo o não cumprimento. Então, existem regulações estaduais, né, que, inclusive aqui em São Paulo, que, olha, se você não tiver um plano de logística reversa e não executar a logística reversa, a indústria pode perder sua licença de operar. Então, fazer o que está na lei, né, fazer a logística reversa, virou uma licença para operar. Imagina você não poder renovar sua licença. Sua fábrica para, ótimo, sua empresa excelente. para. Né? Mas também ainda não foi nenhuma vez aplicado. Então, também então não a gente adianta. está nesse momento. Mas o bom é que já existe a regulação, antes não existia, o detalhe, vamos falar assim, né? Existia de forma macro, mas não era aplicada. Agora existe de forma clara e definida e ainda também não é aplicada. É importante, o mais importante, na verdade, é realmente o engajamento. Né? Acho que chegar numa sanção é a última opção. Né? Ninguém quer fechar uma fábrica. Ninguém está aqui para fechar uma fábrica. Mas ficar 13 anos
também fazendo de conta que não está acontecendo, que não sabe, que não vê, também não está certa, né? Então, assim, essas pressões vêm se evoluindo e, principalmente, fazer de verdade. Porque não adianta nada a gente falar que está fazendo e não está fazendo, e esse é o grande cuidado do famoso greenwash no nosso ramo, no ramo de resíduos, no ramo de meio ambiente, né? Que é você executar. Porque a lei, ela fala claro, deve ser implementada pelo fabricante. Ponto. A nossa cultura já provou mais do que, né, qualquer coisa que precisa da multa para fazer as coisas acontecerem. Vou lembrar da situação do cinto de segurança. Não sei se você lembra, mas tinha uma época que não era obrigatório. Aí as pessoas, não, tem que usar, é importante e tal. Enquanto não aplicar multa, o pessoal não usava o cinto. Começou a aplicar multa, beleza. Aí todo mundo começou a usar o cinto. Hoje ninguém questiona mais a importância de se utilizar o cinto de segurança. É o exemplo que eu dou. Então você já adiantou o exemplo que eu dou, exatamente o do cinto de segurança, porque hoje já vira natural você fazer, né? E aí tem algumas coisas importantes que a gente precisa entender e colocar na mesa só para deixar claro, porque a gente está falando de empresas com fins lucrativos. Né? Eu já estive lá, trabalhei 10 anos nas indústrias, né? Indústria de bem de consumo. E realmente, se você não tiver uma hegemonia, vamos dizer assim, uma isonomia, perdão, né? Um tratamento igual de diferentes, uma vai ter que investir, colocar muito recurso para fazer, executar, e a outra não. Então, consequentemente, ela consegue ter custos menores e ficar mais barata. Esse é o conceito macro do processo. Uhum. Então, a isonomia é muito importante. Todo mundo precisa fazer. Né? A Europa acabou resolvendo, na maior parte dos lugares, fazer um processo chamado depósito e reembolso, vamos chamar, né? Chama Deposit and Refund. E tem outros, o esquema, né? De Deposit and Refund. Ou seja, todos os produtos precisam depositar alguns centavos, né, para que o consumidor recupere quando ele devolve. Se ele não recupere, ele vai para uma cadeia que vai fazer essa recuperação. Então você tem o financiamento isonômico, igual para todo mundo, desta cadeia de recuperação de embalagens. Isso faz com que os índices subam absurdamente de 75% a 85% em alguns países de recuperação de embalagens. Né? Olhando para o nosso número, pode ser um caminho. Não é o caminho ideal. Né? Porque deixa tudo mais caro, você tem que colocar mais dinheiro, você tem que pegar isso de volta e tudo mais. Tem uma estrutura que tem que estar muito coesa por trás, estrutura econômica, estrutura financeira. Né? Mas chega no momento que você talvez precise fazer isso ou iniciar a fazer isso com algum tipo de material, algumas embalagens que estão se perdendo cada vez mais ou que se reciclam cada vez menos. Ô Rodrigo, agora é o seguinte, eu também entendo que você precisa ter um tempo para as empresas se prepararem, né? Porque você não pode chegar assim, olha, agora mudou tudo e você tem que fazer isso, senão vai acontecer uma sanção contra a sua empresa. Pô, mas peraí, eu não estou preparado para isso, é uma coisa nova, né? Só que a gente está falando aí de uma lei, pelo que eu entendi, que começou em 2010, nós estamos em 2023. Pô, 13 anos para se preparar. Tempo não é o problema. Tempo não é a justificativa. E você tem até 2050, pelo que você comentou, pelo que eu entendi, para ter 50% do recolhimento, certo? 2040. 2040. Poxa, você tem aí mais quase 20 anos para se preparar para isso. Então, esse tempo de preparo, ele tá aí, ele existe. E tem como as empresas se adaptarem a essa questão, né? Mais uma vez, aí você entra exatamente nesse limbo da não sanção, né? Voltando para a sanção. Se ninguém tomou uma sanção nos últimos 13 anos, né? Você começar a buscar os seus 50% vai gerar um gasto gigantesco, né? Você vai ficar muito mais caro nos próximos 10, 15 anos se continuar não tendo sanção contra quem não está executando, né? E tem bons exemplos de gente que está executando. Então, assim, poucos, mas bons exemplos, né, do que está se fazendo. Mas, mais uma vez, isonomia. Putz, enquanto eu não sou cobrado, eu não vou fazer. Enquanto eu não tomo uma notificação, eu não vou fazer. Enquanto eu não tomo uma multa, eu não vou fazer. Né? Então, a grande maioria vai por esse caminho. As multinacionais, as empresas globais, né, e são grandes empresas que nós trabalhamos, por exemplo, hoje, essas já estão num processo de reeducação, vamos dizer assim, interno e externo, né? Que é interessante, porque no final de contas, as empresas são feitas de pessoas, né? E as pessoas começam a ver e começam a se incomodar, né? Falando, caramba, putz, eu estou fazendo parte desse processo que não está legal.
E aí você tem uma movimentação muito bacana de começar a fazer... Como que eu posso executar essa tal de logística reversa, que é uma coisa nova e desconhecida, porque é fora das barreiras da empresa, é fora das fronteiras, né? Então, dentro das empresas, grandes multinacionais arrumam a parte de energia, de caldeira, respeito às pessoas, toda a parte dos ODS estão super bem trabalhadas na parte interna já nas grandes multinacionais. Mas fora das fronteiras é quase um mundo novo, né? Putz, eu tô saindo para fora da minha bolha, vamos chamar assim, o que tá acontecendo aí fora? Pô, minhas embalagens estão jogadas por aí. Onde elas estão? Como que eu faço para elas trazer elas de volta? Não é fácil. E aí que vem a Green Mining com tecnologia. Então a gente usa a tecnologia em prol dessa recuperação, que as empresas façam isso da forma mais eficiente possível e, para nós, a parte mais importante, respeitando as pessoas no processo. Isso na Green Mining é inegociável. Então não adianta você ter lá a sua embalagem falando, olha que bonita, minha embalagem feita 100% de material reciclável. Cara, mas foi uma criança que pegou isso em cima de um lixão. Como você se sente? Né? Foi um senhor de idade andando 12 horas por dia de chinelo nas cidades de sol, chuva. Dormindo embaixo de carroça. Esse é seu supplier, seu fornecedor. Seu fornecedor é uma mulher grávida com 2 filhos na carroça, levando para catar latinha, para catar papelão, para catar PET nos meios urbanos. E aí? Tudo bem? Esse pessoal fazer parte do processo de fornecimento, né? E não está tudo bem, e eles não estão satisfeitos com isso. Isso é importante, né? Não é assim, não, tudo bem, não tô olhando para isso. Não, estou olhando para isso, isso é crítico. Isso é ponto crítico, é risco de imagem, é erro de compliance, é problema regulatório, vamos dizer assim até, né? E por isso a gente resolveu contratar o catador. E assim que a gente nasceu. Falei, então é para ter compliance? Vamos fazer do 01. A gente vai assinar a carteira do catador. Vamos formalizar esse cara. O mesmo cara que está lá. Não, podemos contratar gente nova? Podemos. Mas a gente resolveu pegar quem tem o maior expertise sobre recicláveis. Quem sabe que o material tem valor, quem não tem? O catador. E aonde está, né? O onde está é a nossa tecnologia. Aí vem a nossa tecnologia que informa onde está, e ele agora que está informatizado com um smartphone que já tem toda a roteirização, que ele sabe onde vai estar o material, porque nós montamos todo um processo de encontrar o material, né? Através de análise de vendas das indústrias, a gente consegue puxar, não o conteúdo, mas a gente olha para a embalagem. E a gente olha principalmente os pontos de consumo e consegue saber quantos quilos, quantas toneladas vão ser geradas naquele ponto. Como a gente tem esse dado por endereço, né? Em cada bar, restaurante, hotel, padaria, estamos falando de pontos de consumo, né? Onde o produto é consumido, o resíduo é gerado. Então a gente consegue ter a informação de volume gerado por local e fazer o que a gente chama de hotspots. Mapeamento dos lugares de maior geração. Então é o mapeamento... Porque aí você se concentra nesse para pegar. Aí com Pareto a gente consegue ter a coleta mais eficiente. Sim. Né? Podia sair coletando igual, eu brinco que é muito parecido com o táxi pro Uber. Né? Antigamente o táxi, tinha que gastar gasolina, gastar álcool, procurando o cliente. Ficava lá com a cabeça para fora procurando o cliente. Ou ele fica parado esperando alguém chegar até ele, né? Bate ali 99 táxi, ele sabe para onde vai o cliente. Então isso é legal, porque agora ele tem uma informação direta, ele só gasta o CO2, né, o gasto de gasolina para ir pegar, ele só gasta o dinheiro da gasolina para ir pegar aquilo lá, e ele tem muito mais clientes vindo. É um depara mais ou menos assim que a gente consegue fazer na área de resíduos. Rodrigo, agora eu queria entender o seguinte. Eu vou pegar o exemplo dos produtores de refrigerante, por exemplo, que tem as garrafas PETs. Que as garrafas PETs sempre foram o que eu acho que o pessoal sempre bateu mais em cima, né? Do que talvez outros tipos de embalagem. Sempre os que tomaram mais pancada foram o pessoal de garrafa PET. Bom, eles têm lá a meta de recolher 22% daquilo que eles entregam para o mercado, certo? Quando eles fazem esse recolhimento, no caso da PET, tem que ser um recolhimento de embalagem PET ou de plástico? Excelente pergunta. Porque assim, uma coisa é a embalagem PET, mas tem um plástico ali. Pô, será que não dá para pôr no meio também? Então, antes disso, né, de 2015, quando foi o acordo setorial, até praticamente ano passado, então 2022, era qualquer embalagem. Você pode colocar papelão e retirar vidro. Balanço de massa de embalagens colocadas para embalagens retiradas, né?
Nos últimos anos, né, principalmente meses, começou a vir os acordos específicos, né? Então, o acordo de papel, o acordo de metais já tem mais um tempo, o acordo de vidro, que foi o último, o acordo de plásticos. Então, ele começa a ficar um pouco mais restrito, né? Porque você coloca PET e tira uma garrafa de vidro, né? O que pesa... E outro é mais pesado. Pesa 40 vezes mais, né? Então, não fazia tanto sentido esse balanço de massa. Né? Agora, com os acordos específicos, começa a restringir. E no começo, né, a gente falou, não, tá errado, não pode, tudo mais. E discutindo com os órgãos, conversando sobre isso, assim, calma. Né? É uma tendência. Vai acontecer. Pensa que a gente está com 2023 anos de existência pós-AC, após Cristo, depois de Cristo, DC, na verdade, perdão. E a gente tem poucos anos de doutrinação das pessoas para separar, doutrinação das pessoas para recuperar e tudo mais. Então, assim, em poucos anos vai se fazendo essa restrição até chegar no nível... PET para PET, o PEAD, o polietileno de alta densidade para alta densidade, o de baixa para baixo, o PP para o PP, né? O PVC, que é um problemaço, porque tem cloro, para o PVC. Então, dentro dos plásticos, né, a tendência é cada vez estar mais, cada um no seu quadrado. Tá, então hoje não tem ainda essa... Ainda não. Tá, hoje é qualquer tipo de material, o pessoal põe ali no... Não, então, hoje já migrou de qualquer material para plásticos. Ah, tá bom, beleza. Pro que você falou. Saquei. Então não tem problema se a pessoa, sei lá, um fabricante de refrigerante fala assim, essa embalagem aqui é do meu concorrente. Não tem problema, você pode... Não, mas aí são coisas diferentes, né? Qual que é o problema, então, que tem ainda nesse plástico? O polietileno de baixa densidade tem um valor muito baixo no mercado. Né? Então, vou pro pior, embalagem de salgadinho. Embalagem de salgadinho, né? Com laminado e tudo mais e tal. É uma embalagem que é rejeitada hoje e vai para aterro. Né? Mas as empresas podem pegar PET e fazer o volume da embalagem de salgadinho. Essa é a parte ruim desse processo ainda, né? Que precisa ser melhorado. Então ela consegue entregar a logística reversa dela com outro item que não é dela. Tá. Né? Outro item. Quanto a marca, a gente fala que o forno da reciclagem não olha para a marca. Ele precisa reciclar. Então, se você pegar a tua PET ou a PET do concorrente e colocar lá... Tudo bem. Tudo bem. O importante é que, como é um percentual do que você coloca, se você vende pouco, você tem um percentual, um absoluto menor do que o seu concorrente, que vende muito. Né? Então, você tem que ir lá retirar aquilo, mas você é obrigado a fazer. Entendeu? Ponto. Né? Coloca lá a operação que você precisa, porque ela vai ser relativamente proporcional ao quanto você vende. Se você vende pouco, você retira pouco. Se você vende muito, você retira muito. Né? Então... e essa proporção acaba se tornando valores absolutos também diferentes. Então, você vai investir pouco aqui, né? Eu brinco com uma estação, a gente tem um projeto que chama Estação Preço de Fábrica, né? Com uma estação, você vai retirar bastante material, você já vai resolver seu problema como uma empresa pequena. Então, você pode fazer uma estação que vai gerar adicionalidade, vai gerar emprego, vai gerar uma renda absurda para os catadores e conseguir entregar o que você precisa. Você é uma empresa grande? Putz, você vai talvez ter que fazer 10, 20 estações para compensar seu volume. Mas é proporcional ao que você vende, ué. Exatamente. É a mesma coisa que o pessoal às vezes reclama de quando tem que pagar imposto. Tô pagando muito imposto. Bom, mas se você tá pagando muito, talvez você tá faturando mais. Você prefere faturar pouco e pagar pouco imposto ou você prefere faturar mais e pagar mais imposto? É isso. Talvez no final é isso. Essa lógica. Agora eu imaginei uma coisa aqui que talvez um pouco cômica, eu não sei se isso existe a chance, né, desse tipo de coisa acontecer. Eu imaginei o seguinte, cara. Imaginei as empresas identificando ali um ponto, assim, esse ponto aqui tem bastante garrafa PET. Legal, vamos fazer o recolhimento lá. Aí vai lá, sei lá, 2 empresas fabricantes de PET, aí o outro já tá chegando e já tá recolhendo. Não, peraí, essas PETs são minhas. E aí começar a brigar pelo recolhimento daquele ponto específico, sabe? Você tem aí dois fatores e é legal porque, assim, todos os conceitos de logística, de economia, de microeconomia principalmente, valem para o mercado da reciclagem. Se você tiver mais gente brigando pelo volume, e eles não vão estar brigando no ponto, eles vão estar brigando onde tem um volume grande, por exemplo, numa cooperativa, né? Você começa a ter o quê? Um oferecendo valor maior. E você começando a deixar caro essa cadeia. Né? Então, assim, vamos deixar caro essa cadeia ou vamos atrás de adicionalidade? Mais um ponto voltando para a adicionalidade. Porque, assim, como a gente falou, se recicla 5%, segundo dados oficiais hoje no Brasil.
Você vai ficar brigando pelos 5 ou você vai atrás dos 95? E é isso que a gente coloca para as empresas. Vamos montar modelos para ir atrás dos 95? Gerar adicionalidade e parar de ficar brigando por o que já está na cadeia, né? E essa é uma das problemáticas da logística reversa. Porque como é uma cadeia hoje muito fragmentada, ou seja, vários players, você tem o catador que vende para o sucateiro, que vende para o distribuidor, que vende para o processador, que vende para a coisa final. Você tem muitas, vamos chamar assim, muitas vendas de materiais acontecendo. Consequentemente, vem se dando créditos para esses montes de vendas do mesmo material. E isso não pode. Tanto que o decreto do ano passado falou assim, olha, vamos parar com essa bobagem que está acontecendo no mercado e vamos agora sim dizer que só vale o que chega na usina de reciclagem, certo? Porque não faz sentido ser um papel, uma nota fiscal, né, que você não foi nem pesado corretamente, né? Pode não ter sido aceito pelo reciclador. Pode ter, pelo amor de Deus, mas pode ter caído o caminhão, carga. E não chegou, não, sendo de forma correta. Mas é pior, são notas e notas multiplicadas no mercado no que é chamado meio de cadeia. Né? Tudo que é meio de cadeia, um vende para o outro e tudo mais, e a última nota que chega na usina. Né? E a maior parte do volume de créditos que estava se fazendo no mercado era um meio de cadeia. Né? Que não vale. Então, e o decreto veio falar assim, olha, só para avisar, não vale. Né? Foi ótimo. A Green Miner só trabalha e só opera com recicladores. Né? Nós entregamos diretamente, porque uma vez que eu contrato o catador, consigo recuperar esses materiais e concentrar material de qualidade, eu consigo enviar diretamente para o reciclador. Então, eu não tenho nenhum meio de cadeia prestando um serviço para as indústrias. Então, assim como quando a indústria de refrigerante produz, sei lá, aqui em Guarulhos e vai enviar para Brasília o seu produto, o produto é dele. Ele contrata um carreteiro para levar uma carreta, ou próprio ou terceirizado, ele contrata uma carreta, um serviço. Ó, vai lá e leva meu material. Se ele tiver uma caixinha, meia carga ou uma carga inteira, o trabalho da carreta é igual. Pegar, sair daqui, gastar diesel e chegar lá no ponto de venda, chegar lá no distribuidor. Né? A logística reversa que a gente propõe é muito parecida. A minha tecnologia dá eficiência para saber onde tem material sendo separado, mas eu estou lá todo dia coletando. Faça chuva, faça sol, meus funcionários estão indo lá coletar. Por isso que a gente faz um trabalho de prestação de serviço. Eu não entro na compra e venda de materiais. Né? No processo de comprar e ter margem em cima. Né? Então, a gente consegue entregar os materiais para quem nos contrata. Eu consigo fazer um mapeamento, fazer um diagnóstico do mercado, seja o tipo de material que for. Cápsula de café, chinelo, PET, refrigerante. Eu vou entender o momento de consumo e o momento de descarte daquele material. Com isso, a gente consegue ir para os lugares e fazer a forma mais eficiente que a gente encontra no momento para trazer isso de volta. E assim, a gente está com 4 anos, a gente vem hackeando e craqueando o nosso próprio modelo. E essa é a coisa legal de startup. Né? Você não ficar acomodado, né, e acomodado com a sua primeira solução. Sim. E a gente ir tentando buscar novas formas. Então a gente saiu um pouco... Saiu não, perdão. A gente evoluiu desse B2B, pontos de consumo, né, bares, restaurantes e hotéis, ou seja, o business to business, o negócio para negócio, para ir atrás do consumidor. E eu falei assim, vamos começar a falar com o consumidor? Vamos entender como a gente pode ter o compliance trabalhista na cadeia, ter adicionalidade e trabalhar com o consumidor. E, de certa forma, a gente foi desafiado, né, a gerar mais impacto, porque é óbvio que a gente não vai conseguir contratar 1,5 milhão de catadores que tem no Brasil, e eles nem vão querer todos serem contratados, né? Mas a gente consegue fazer uma coisa que eu sempre sonhei, que era levar o valor real do material para a mão das pessoas. Hoje, no Brasil, o valor que fica com o catador é cerca de 20%. Né? O resto inteiro fica com a cadeia. Né? Todo mundo tem seu papel. Né? O cara que vai pagar rápido, o cara vai prensar, o distribuidor que vai ter a logística para chegar na usina. A gente falou, putz, peraí, como que eu faço tudo isso? Garantir a logística reversa da indústria que ela precisa, então ela banca essa operação de captação e transporte, e eu consigo chegar na porta da usina, estação preço de fábrica. Na estação preço de fábrica, eu pego o valor da usina e entrego na mão de quem está coletando lá o material. Zero intermediação, porque todos os custos estão pagos. Então agora esse cara começa a ganhar de 6 a 10 vezes mais. Né? Então alguém que ganhava R$480 por mês, que é a média mais ou menos nacional de catadores, para R$1.500 a R$2.000 por mês.
né? Então a gente começa a fazer uma mudança real na vida das pessoas. Agora, a partir do que a gente chama de salário mínimo equivalente, que é o salário mínimo mais o 13º proporcional, FGTS, INSS, pensando que ele receberia tudo na bolada, a gente consegue elevar ele para cima do salário mínimo proporcional. E aí sim, a gente entende que a gente começa a poder chamá-lo de autônomo. Né? Porque ele tem uma identidade agora, ele recebe via Pix no CPF. Acho que a única coisa que a gente pode salvar dessa pandemia foi a bancarização de mais de 30 milhões de pessoas de baixa renda que estavam invisíveis para o meio bancário, e assim como os catadores sempre foram invisíveis para a reciclagem. E agora, através dos nossos sistemas, a gente consegue reconhecê-los, pagar eles com o valor real para eles terem uma renda muito mais digna do que antes. Rodrigo, você é uma... Só para entender, né? A Green Mining, ela é uma intermediadora entre a empresa e o catador? Então, por exemplo, a empresa vai contratar a Green Mining para fazer esse tipo de... né? Peraí, vamos ver aonde que estão os pontos, qual que é o material de vocês e tudo mais. Agora a gente identifica um catador que a gente vai contratar essa pessoa para fazer o recolhimento para a empresa. É isso ou não? A gente tem vários modelos, né? Então, esse modelo primeiro que eu comentei, a gente é contratado para recuperar. Ponto. Como se fosse uma empresa de coleta. Né? E eu sou cadastrado como uma empresa de coleta. Só que eu uso a minha tecnologia para coletar o máximo possível. Nesse segundo modelo, a estação preço de fábrica, eu sou o viabilizador. Né? Eu consigo viabilizar um valor na mão das pessoas muito maior que existe. Eu levo o melhor valor do Brasil. Onde está o melhor valor do Brasil da reciclagem? Na porta da usina, que é quem compra. Né? Eu consigo, através desse formato, viabilizar o melhor valor para o Brasil para quem me entregar 1 quilo. E isso, na verdade, na minha opinião, depois entendendo o tamanho do processo que a gente está fazendo, deveria virar quase uma política pública. Se você conseguir, a gente pretende ter pelo menos um em cada capital desse. Porque aí a gente começa a elevar o valor que chega nas pessoas. Então, acaba sendo um sistema que viabiliza, onde lá dentro dessa estação estão meus funcionários, contratados, CLTs e tudo mais, que recebem os materiais, mas que a gente fica com zero do material. Não quero ganhar nada no material. Eu quero que o dinheiro vá para as pessoas. As pessoas têm dignidade como alguém que é melhor que um CLT, melhor que alguém que ganha um salário mínimo tem. Né? Então, esse é o objetivo. Dar visibilidade para eles. Hoje, todos que operam, mais de 400 pessoas por mês, em cada estação, que operam dentro do meu aplicativo, dentro do meu sistema, têm a visibilidade, não são mais invisíveis para a sociedade, recebem o valor justo, na nossa opinião é o valor justo, mas é o valor real do material. Né? Se o material estiver valendo 1, é 1. Se o material estiver valendo 10, é 10. Entendeu? A gente não quer ficar com o valor do material. E essa é a disrupção do modelo. Né? O modelo padrão é compra e venda, cada um ganhando um pouquinho de margem. Assim, eu não quero esse valor. Eu presto o serviço. Né? Quando a Green Mining presta um serviço, ela tem lá, a gente chama Open Book. Né? Então eu tenho um livro aberto com os meus clientes. Meus clientes sabem quanto custa o meu funcionário, quanto que custa a minha logística, quanto que eu estou ganhando, quanto que é meu imposto. É tudo aberto. Entendeu? Acho que a transparência é fundamental para mostrar que custa. Logística reversa, Fernando, não é barato. Não é barato, não adianta. Entendeu? Mas ela tem que ser eficiente para ser o mais barato possível. Né? E é essa que a gente faz. A gente faz uma logística reversa com compliance o mais barato possível. Fantástico. E é eficiente para todo mundo, né? Para o catador, para o mundo, para as pessoas, para o consumidor e para a empresa. E para a empresa é fundamental porque cada vez mais a gente está conseguindo fazer as empresas entenderem o tamanho que é ser dono da sua cadeia de suprimentos de embalagens. Por quê? Para produtos líquidos, principalmente, né? Mas isso vale para todos os produtos, quando você tem lá a indústria faz o seu custo de produto, a gente chama de CMV, né? Custo de mercadoria vendida. Quando você tem o custo de mercadoria vendida, o item embalagem, que não tem nada a ver com o seu produto, você só compra de alguém a embalagem e coloca lá. Ele tem ficado cada vez mais caro. Né? Porque a embalagem está cada vez mais cara, o petróleo, o dólar, tudo ficando mais caro, né? E ainda mais itens de commodity, areia, minério de ferro, alumínio, bauxita, o petróleo, todos os itens que a própria celulose que fazem, né, as embalagens são commodities, então você está à mercê do mercado. Mas quando você é dono da sua cadeia, pode ter guerra, pode aumentar a coisa, você está gastando serviço, você tem previsibilidade. E esse vai ser a competitividade do futuro para as indústrias.
Porque uma vez que elas, entre aspas, verticalizam, mas não verticalizam, vou comprar uma mineradora, vou comprar uma petrolífera. Não, eu vou ser dono da minha cadeia de suprimentos de recicláveis. Porque o consumidor já exigiu, olha, quem tiver recicláveis eu compro, quem não tiver recicláveis eu vou olhar de forma um pouco mais parcimoniosa, mas eu vou comprar de quem estiver respeitando o meio ambiente. Isso já está claro que os consumidores vão fazer, muito fora do Brasil, mas já iniciando bastante esse movimento dentro do Brasil. Você tem a previsibilidade de custo, que é a coisa mais importante para uma indústria, né? Garantir que eu sei quanto que eu vou vender e ter margem no meu produto, porque eu tenho minha cadeia me suprindo sem faltar produto, sem faltar material, porque eu estou no primeiro elo. Muitas empresas, muito bacana também, mas assim, vão no elo de quem tem volume. Quando vai todo mundo no elo de quem tem volume, o que acontece com o preço? Sobe. A oferta é uma só. Né? Muita demanda, o preço sobe. Né? O nosso não, o nosso é o preço do mercado. É quanto a indústria paga, ela que define o valor. Né? O que a gente só não permite é a exploração. Ou seja, você está comprando de catador, vou pagar menos. Isso a gente não aceita. Então você vai pagar o preço médio que você já paga. Eu não vou fazer você custar mais caro, o que é muito bom, né? Mas também você não vai ser mais um explorador nessa cadeia das pessoas. Fantástico. Rodrigo, olha, queria te agradecer demais por você ter vindo aqui. Adorei conhecer a Green Mining, todo esse projeto e o que vocês estão fazendo aí para o mundo. Estão fazendo a diferença, principalmente na vida do catador. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado por você ter vindo aqui, viu? Obrigado você, Fernando. Prazer falar aqui contigo. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Valeu. Valeu, Rodrigo. Valeu.